pedir, né, perguntar para alguém se alguém aqui orou a Deus com uma ou mais pessoas e Deus atendeu o teu pedido. Quem que poderia levantar a mão e falar: olha, eu pedi a Deus tanto aquilo e Deus, eu senti realmente aquela intimidade que a gente ouviu hoje. Eu fui tão íntimo com Deus, Deus viu no meu coração, meu pedido, e Ele me atendeu. Ninguém? É Dani. Maravilha. Dani, conta um pouquinho, breve, né? Tenta ser breve o mais rápido possível. O que aconteceu quando você pediu, o que você pediu e como foi? Conta pra gente. Eu acho que não só eu, como muitos outros, oramos pela melhora do nosso, às vezes, querido Davi. Mas a gente se juntava bastante para orar em prol dele e Deus atendeu. E ele está aqui agora, enchendo o nosso saco. E o que é muito bom, porque significa que ele teve uma melhora muito boa. Pela recuperação do quê? Do ABC. Do ABC. E foi curado. Olha que bênção. Você acreditava que ia acontecer isso? A cura? De verdade, no fundo do coração. O que vocês acham? Não, vamos ser sinceros. Às vezes a gente pede as coisas para Deus, mas a gente não acredita, talvez. E Deus fala assim: se a gente tiver uma fé tão pequenininha, a gente tem a capacidade de mover. O fato é que parece que a gente não tem. E tem uma história que chega até a ser engraçada. E aí eu peço para você abrir a sua Bíblia, se você tiver, seja digital, seja no papel, né? Qual é o livro que tem a história da igreja? Atos. Então abra no livro de Atos. Maravilha. No seu capítulo 12, tá? Atos 12. Nós vamos ler uma história bem interessante no versículo 6. Olha que legal essa história. Atos 12, versículo 6. Eu vou ler. Para aqueles que não abriram, querem acompanhar ou apenas ouçam. Na noite, antes de Pedro ser levado a julgamento, ele dormia, preso, com 2 correntes entre os soldados. Os outros montavam guarda na porta da prisão. Então imagina a cena, tá? Pedro está preso, acorrentado e tem guardas. Versículo 7. De repente, ninguém estava esperando. De repente, uma luz intensa brilhou na cela. E um anjo do Senhor apareceu. Tocou no lado de Pedro. Acorda, e disse: depressa, levanta-se. As correntes caíram, os pulsos de Pedro, caíram as correntes do pulso de Pedro. Então o anjo lhe disse: vista-se e calce as sandálias. E Pedro obedeceu. Agora vista a capa e siga-me, ordenou o anjo. Versículo 9. Pedro deixou a cela, seguindo o anjo. O tempo todo, porém, pensava que era uma visão, sem entender o que ocorria. Versículo 10. Passaram o primeiro, o segundo posto de guarda. Quando chegaram no portão de ferro que dava para a cidade, o portão se abriu, sozinho para eles. Os 2 passaram e foram caminhando ao longo da rua, até que subitamente o anjo deixou. Por fim Pedro caiu em si. É verdade mesmo, disse ele. O Senhor enviou o seu anjo para me salvar daquilo que Herodes e os judeus planejavam me fazer. Me belisca, é verdade. Versículo 12. Quando Pedro se deu conta disso, foi à casa de Maria, mãe de João Marcos, onde muitos estavam reunidos para orar. Ele bateu na porta da frente.
E uma serva chamada Rode foi atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, ficou tão contente que, em vez de abrir a porta, correu de volta para dentro e dizendo a todos: Pedro está na porta. Versículo 15. Eles, porém, disseram: Você está fora de si? Diante da insistência dela, concluíram: deve ser um anjo dele. Enquanto isso, Pedro continuava a bater. E quando por fim abriram a porta e viram, ficaram admirados. Ele fez um sinal para se acalmarem e contou como o Senhor havia tirado da prisão. Contem a Tiago e os outros irmãos o que aconteceu, disse ele. Então foram para outro lugar. Ao amanhecer, houve grande alvoroço entre os soldados a respeito do que tinha acontecido a Pedro. Herodes ordenou que fosse feita uma busca completa por ele. Não conseguindo encontrá-lo, interrogou os guardas e mandou executá-lo. Depois disso, Herodes partiu da Judéia, foi passar algum tempo lá em Cesareia. Que história, hein? Parece história até de filme. É difícil até de acreditar, né? Olha, não, imagina agora, né? Um irmão entre nós estando preso. E eu não quero ficar me estendendo do contexto, mas ele foi liberto por um anjo. Nem ele estava acreditando. Ele achava que aquilo talvez seja uma ilusão. E de fato, ele saiu. Eu fico imaginando ele batendo na porta, como meu Pedro entrou, a pessoa não abriu, e quando abre, né, aquela história, parece que a gente nem acredita nas bênçãos de Deus. Porque o que é mais interessante de toda essa história? O que antecede um pouco. Qual é o segredo de ter intimidade da qual nós ouvimos hoje? Qual é a primeira? Como eu tenho intimidade com Deus? Atos 12, 5. Olha o que estava acontecendo antes dessa história. Enquanto Pedro estava no cárcere, o que estava acontecendo? Alto. A igreja orava incessantemente por ele. Incessante. Aqui na minha versão, fervorosamente a Deus por ele. Você está entendendo, irmão? Você está entendendo? Você sabia que a oração também em grupo na igreja, ela sobe com mais poder a Deus? Porque se todos os nossos corações estiverem voltados, Deus, Ele é capaz de responder às nossas orações. Talvez dizendo sim, ou também não, ou espera, né? O fato é que essa história, Deus atendeu o pedido da igreja, dos irmãos. E é uma história de nos impressionar, pelo menos para mim eu fico impressionado. Se isso realmente, a gente acredita que isso é verdade em nossa vida, que isso aconteceu há 2000 anos atrás. E é interessante que Hebreus vai falar que Jesus era o mesmo ontem, hoje e... Por quê? Você acha que Deus não está ouvindo? Ele não faz um milagre nas nossas vidas? É óbvio que a gente, né, a intimidade, como a gente falou, as bênçãos elas são lucros para a gente, porque o fato é que a gente já tem lucro. Mas o objetivo aqui não é falar sobre o que Deus faz quando nós estamos reunidos. O que eu quero trazer esse ano para vocês? Coisas que estão dissipando entre a gente. É isso aqui, é a reunião. A importância de estarmos reunidos nos traz resultados, né? Haja a segunda semana, o acampamento, né? Tudo isso que vocês vivenciaram lá, boa parte de vocês foram, acredito.
E vocês vivenciaram. Quem acha, quem tem aquele sentimento de falar, nossa, parece que isso aqui já é o céu, né? Quem que acha isso? Quem sente isso? Uma boa parte. Poucos estão tímidos. O fato é que é real, né? A igreja, ela já é, a gente já desfruta do céu. Tem algo que a gente não está enxergando, que é esse plano espiritual, né? Onde Deus está atuando. E espero que você e eu tenhamos a consciência de estarmos reunidos. A ideia da mão que vocês fizeram, dos motivos pelos quais vocês estão aqui, né? E seja ela qual for, vou te falar, né? Talvez eu também vim por motivos diferentes quando eu me reuni com os irmãos, né? Eu nem conhecia Cristo e tal, mas não numa intensidade. Eu vim quando eu namorava, né, com a Camila, e eu já passei por vocês, assim, como jovens. Eu vim talvez com outras intenções, mas o fato é que eu vinha. E eu achava incrível estar com pessoas assim, sabe? Que a gente podia dar um abraço, a gente podia chorar, a gente podia contar umas coisas uns para os outros e ajudar uns aos outros. Eu via que era um pouco diferente com outros amigos que eu tinha na escola, nas baladas que eu ia. Eram outros tipos de intenção. E entre nós era diferente, né? Quando eu tinha a idade de vocês. E então, o que eu gostaria, né, trazendo para vocês essa breve mensagem, é para que a igreja reunida, ela nos traz benefícios como esse milagre que aconteceu, como a oração que vocês fizeram para o nosso irmão que teve um AVC, como tantos outros vocês estarem reunidos. Deus pode estar atendendo os anseios. Quantos anseios talvez jovens, né, vocês jovens não têm? Talvez vocês tenham uma vida pela frente. Está trabalhando, quer trabalhar, quer estudar, né? Faculdade, terminando, profissão, namoro, noivado, casamento. Tudo isso nos traz muitos planos, né? A gente ainda é jovem e tem muita coisa para trilhar. Nada como estar junto com os irmãos para nos aconselhar e estarmos juntos nessa direção. Então, era essa a mensagem que eu queria trazer para vocês. E, estendendo um pouco mais, que eu tenho alguns minutos, ainda mais 3 louvores, eu queria fazer a dinâmica não, eu vou colocar na tela, né, vou arrastar aí para cima, que é o QR Code. O que é esse QR Code? Amém, irmãos? Vamos manter unidos? Maravilha.